paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Que essa noite seu coração esteja em paz e descansado, sabendo que é do Senhor que vem tudo que você precisa, tudo aquilo que você veio aqui pedir, só o Senhor pode te dar. Mas você precisa descansar a sua alma nele, porque pelas suas mãos, pelas nossas mãos, nós não podemos fazer muitas coisas que são impossíveis. Mas o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Está na mão dEle exatamente aquilo que aos seus olhos é impossível. Ele vai fazer, Ele pode fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Então descansa sua alma, coloca essa situação nas mãos dEle, que Ele está no controle. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Se coloque de pé. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Que essa seja a sua oração. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Nós nunca estamos sós, Ele está sempre do nosso lado. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Descansa nele. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir, tudo vai se cumprir.
O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil largar tudo por, mas eu sei que quando eu penso me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, tô cair. Vem aquietar nossa alma. O Pai nos ensina de tua voz. Você pode dizer isso como uma realidade na sua vida. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ô Paizinho, nós pedimos essa noite, ó Pai, aquieta o nosso coração, Deus. Aquieta a nossa alma, Pai, aquieta a nossa mente, para que possamos nos conectar completamente contigo e escutar a sua voz, ó Pai. Pois nós sabemos e temos visto ao longo dessa série de mensagens que o milagre é o impossível para o ser humano, mas é o possível para o Senhor, ó Pai. E se tem alguém aqui essa noite que sabe realizar milagres, que tem poder para realizar milagres, é o Senhor, meu Pai. Então vem essa noite, aquiete a nossa alma, aquiete o nosso coração. Tire todos os nossos medos, ó Pai, todos os nossos anseios, para que possamos escutar claramente a sua voz, para que possamos ver claramente o Senhor, ó Pai. Enxugue os nossos olhos das lágrimas, ó Pai, e transborde o nosso coração de alegria, para vermos as bênçãos do Senhor, ó Pai. Vamos cantar mais uma vez essa noite, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Pai, que possamos escutar a sua voz essa noite, meu Deus. Possamos escutar o Senhor e ver o Senhor essa noite claramente. Me chama pra perto. É o Senhor quem realiza milagres, ó Pai. Só assim possamos estar eu não me perto e sinto conectados só. contigo, Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Prepara os nossos corações essa noite, Pai. Me chama pra perto. Pai, eu quero te ajudar. Onde nós estamos Só assim eu não me sinto só. para escutar o Senhor. Muito obrigado porque a sua presença é real essa noite, ó Pai. Que possamos nos aquietarmos, ó Pai, tanto o nosso coração quanto a nossa boca, ó Pai, quanto a nossa alma, quanto a nossa mente, ó Pai, para que possamos sentir a sua presença que já está aqui essa noite. Eu creio que a sua presença já está aqui neste lugar operando milagres desde o momento que nós entramos pela porta, ó Pai. Então aquieta o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos essa noite, é um prazer ter você aqui. Antes de você se sentar, cumprimente 50 pessoas da sua direita e mais 50 da sua esquerda, fazendo um favor. Diga quanto é bom ela estar aqui.
Fala para ela aquietar a alma dela, para ela escutar um pouco mais do Senhor. Você que nos assiste pela internet, que Deus possa abençoar a sua vida, aquietar o seu coração, a sua alma. Sinta-se bem-vindo e abraçado pela nossa comunidade. Sejam bem-vindos, galera. Amo vocês. Todos. Que bom que você veio. Muito bom ver você aqui. Muito bom ver cada um de vocês nesse clima de outono, né? Durante o dia faz aquele calor, você arranca a blusa, você começa a suar e tá de camiseta e fala: meu Deus, parece que eu tô indo no janeirão velho, né? Mas a hora que chega a noite dá aquela esfriadinha, aquele clima vai ficando mais friozinho, então você coloca uma blusa. Mas que bom que isso não te desanimou, que bom que isso te trouxe ainda na casa do Senhor, amém? Você que é visitante, está aqui pela primeira vez, no final da nossa celebração, lá no Espaço Integração, nós queremos deixar um brinde para você, um presente, para que você possa sempre se lembrar desse dia, e que você se sinta bem-vindo e possa voltar ainda mais vezes. Então, no fim da nossa celebração, você que está nos visitando, está aqui pela primeira vez, no finalzinho, no Espaço Integração, você pode passar lá, que nós vamos entregar um kit para você. Nós queremos abençoar a sua vida, amém? Vamos para os avisos. Espaço Kids Discípulos, aqui ao lado no salão. Então, se você tem criança de 0 a 3 anos e ela está dando um pouquinho de trabalho para você, às vezes você vai olhar para o seu filho, ele já não está mais do seu lado, aí você olha por baixo das cadeiras, ele está andando, está lá no fundo, aí você vai lá no fundo, ele veio aqui na frente, aí na hora do louvor ele está cantando, querendo pular aqui. Se você não consegue prestar atenção no culto, se você às vezes fica com medo dele querer incomodar a galera, você pode aqui no salão ao lado, tem um espaço totalmente preparado para vocês, o culto está sendo transmitido ao vivo. Para o seu filho também tem um espaço para ele poder brincar, para ele poder pintar lá, vai ser maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai se sentir abençoado da mesma forma lá. Próximo aviso, manhã de oração, todas as quartas-feiras, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos a nossa manhã de oração. Ou seja, logo cedo, no nascer do sol, a gente vem aqui na igreja, nós nos encontramos aqui, nos reunimos em oração. Então nós temos um momento de oração, um momento de uma devocional, uma palavrinha bem rápida, um momento de louvor, já começando o dia daquele jeito, do jeito maravilhoso, na casa do Senhor. E não se preocupe, porque 7 horas já terminou, tá? Então é das 6h30 às 7 horas, porque 7 horas tem um café da manhã para todos nós que estivermos aqui ao lado, no salão. Então você vem, toma um café rapidinho, tem que deixar meu filho e minha filha na escola, você já para sua casa, busca ele, leva ele para a escola, traz ele junto, traz a família para poder tomar um café da manhã aqui junto com todo mundo. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. E o pastor, ele sempre fala, a nossa semana começa agora, na quarta-feira, e ela termina só na outra quarta-feira, e começa de novo. Então que a nossa semana comece amanhã, em oração. Nós vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos eventos da nossa igreja que está acontecendo, pela sua vida, pelos comércios. Então eu tenho certeza que é muito bom, é prazeroso estar aqui logo pela manhã na casa do Senhor, amém? Próximo aviso, Espaço do Livro, ali está a inauguração, mas a inauguração já foi há um tempinho atrás. Ainda resta alguns exemplares ainda, Jair? Poucos ou muitos? Pouquinhos? Tem pouquinho. Qual que é o preço mais alto que tem lá? Olha só, irmãos, nós estamos trabalhando com uma questão muito interessante. Nós não estamos cobrando nada em cima do preço do livro. Ou seja, nós vamos tirar proveito, nós vamos tirar uma margem de lucro. O livro mais caro é R$25. Nós temos bíblias lá também, são livros que vão abençoar a sua vida, de escritores que foram inspirados realmente por Deus para escrever aquele livro, para poder abençoar a sua vida. É no máximo R$25 que você vai pagar, o mais barato é 10. É R$10 uns livrinhos do Hernandes Dias Lopes, uns livrinhos de bolso, umas questões mais pessoais. Passe no balcão de informações, o Jair vai estar ali, você pode entrar lá, pode ver os livros, pode trocar uma ideia com ele para saber qual que é o tema principal desse livro, qual que é o tema desse, se tem algo mais específico para que você quer comprar ali na hora. Mas não deixe de comprar esses livros, tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida através dessas páginas, dessas palavras que foram escritas ali. Próximo aviso é sobre a EBF. Tá chegando a EBF. Cadê a criançada aqui? Cadê a criançada essa noite? Levanta a mão assim bem alto, dá um tchauzinho, deixa eu ver. Ixi, tem poucas crianças. Mas meu aviso não é só para vocês crianças, mas para os pais, para os avós, para os avós, para os tios, para as tias, para quem conhece uma criança e deseja abençoar a vida dela levando na EBF. Vai acontecer dia 18, 19 e 20 de julho.
vai ser durante as férias escolares dela, vai ser uma escola bíblica de férias maravilhosa. A gente já tem experimentado isso há alguns anos, crianças sendo abençoadas, sendo transformadas, famílias sendo transformadas por essas crianças, só que a vaga é limitada, e ela não é só limitada para a igreja. Então você tem que correr, fazer a sua inscrição, ou durante a semana na secretaria da igreja, mandando WhatsApp, ligando, vindo aqui, ou passar no balcão de informações durante as nossas celebrações. Mas não deixe de fazer a sua inscrição, a inscrição do seu filho, da sua filha, do seu neto, do amiguinho dele, porque as inscrições são limitadas e a CBF vai ser avisada nas escolas. Então vai ter muita gente querendo participar e as vagas são limitadas. Aí você vai falar: poxa, mas eu não tenho R$20, eu não vou conseguir abençoar meu filho, infelizmente a gente não está passando por uma situação muito boa. Não tem problema. No final da celebração, fale na secretaria, deixe o seu nome, conversa com a Dani, que é a líder da Rede Kids. Nós vamos dar um jeito. Não deixe de participar por questão financeira. Não deixe que seu filho falte ou não vá por questão financeira. Nós queremos abençoar a vida do seu filho, porque eu tenho certeza que as crianças, a palavra de Deus é bem fácil quando diz que as crianças herdarão o reino dos céus. Vamos ser como crianças, e eu tenho certeza que indo lá elas vão ser mais crianças ainda, e vão sair de lá impactando a vida de vocês, a vida dessa cidade, a vida dessa igreja. Então não deixem de investir na vida dos pequeninos. Tenho certeza que vai ser uma bênção, como já foi há alguns anos que tem se passado. Cada ano tem sido maravilhoso, cada vez melhor, e eu creio que esse ano vai ser melhor que o ano passado e pior que o ano que vem, amém? Deu para entender? Melhor que o ano passado e pior que o ano que vem. Eu tenho certeza disso, eu tenho fé nisso. Então não deixe de abençoar a vida do seu pequenino. Próximo aviso é a vigília de oração, sexta-feira, 10 horas da noite. Nós vamos para o monte, se o tempo estiver firme. Se não tiver chovido durante o dia, se não tiver um tempo de chuva, se não tiver nada assim, nós vamos para o monte. E uma vigília de oração para a igreja inteira, está aberto para todos vocês. Mas Tanner, eu não sou membro, é primeira vez que eu estou vindo, eu quero ir. Pode ir, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, tenho certeza que vai ser um tempo de renovo, de restauração para a sua vida. Se o tempo estiver fechado ou não tivermos condições de ir para o morro porque choveu durante o dia, ou choveu no dia anterior, a vigília será aqui na igreja. Só que isso não quer dizer que ela vai ser menos impactante ou que ela vai ter menos a presença de Deus. Porque quando o povo se reúne, quando o povo ora, o Espírito Santo cai, e eu tenho certeza que inunda o coração de todo mundo, sendo aqui na igreja, sendo no monte, sendo na sua casa, não importa. Quando nós estamos em oração, em grupo, principalmente, buscando a Deus em um só motivo, em um só grupo, o Espírito Santo vem e abençoa a vida de vocês. Então venham, participem com a gente, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, como já tem falado das vigílias anteriores, amém? Próximo aviso é do yakisoba. Os adolescentes vão estar fazendo o retiro dos meninos em julho, das meninas em agosto. E o valor é o mesmo que o dos homens e o das mulheres, R$150. Mas nós já sabemos que esse valor ele não consegue cobrir todos os custos que nós temos. Tem que trazer os preletores de fora, mais uma galera para trazer um testemunho, tem que pagar o transporte e algumas outras coisas que só R$150 por pessoa não cobre. Então nós, da rede Up Teens, estamos vendendo yakisoba para você poder abençoar essa rede, para poder abençoar esse retiro, para que nós possamos realizar ainda mais que nós já pretendemos realizar. Então no final do culto também, a sua esquerda, isso, me localizei, a sua esquerda você vai sair, vai ter um stand com o nosso banner ali, você pode passar lá, adquirir o seu yakisoba. No papel a entrega vai estar dia 29, porém foi um erro da gráfica, então a entrega ela é dia 30, porque dia 29 é sexta e dia de comer yakisoba é no sábado, não na sexta. Então vai ser no sábado das 11h30 até 1h, aqui no salão da igreja, a entrega no dia 30, tá, irmãos? Se você já comprou e você não prestou muita atenção, lá vai estar dia 29, você vai vir dia 29, eu vou estar aqui para poder avisar a galera que às vezes esquecer e vier. Mas você não vai receber o seu yakisoba, porque dia de comer yakisoba é no sábado. E para quem conhece a fama do nosso yakisoba já da Festa das Nações e dos anos anteriores, sabe que o negócio é bom demais. É R$20 por uma bandeja que vem quase 1 quilo. Então assim, você pode comprar 3 ou 4, chamar a família para se reunir no sábado, fazer aquele almoço maravilhoso para todo mundo. E eu espero que você possa passar ali no fundo adquirir com a gente, amém? Dízimos e ofertas, irmãos, podem se colocar de pé. Na sua frente você vai ver que tem um pequeno envelope. E nesse envelope você vai vir, colocar nele a sua oferta e trazer aqui na frente.
Se você é visitante, não precisa ficar constrangido. Isso é uma prática dos nossos membros, do membro da nossa comunidade. Mas uma coisa que a gente fala para todos que vão trazer aqui à frente o seu dízimo e a sua oferta: traga com alegria. Deus recebe, mas recebe quando a gente traz com alegria. É devolvendo aquilo que Ele te deu. Não é dando aquilo que você fez por esforço próprio, mas aquilo que Ele presenteou você. Ele te deu saúde para trabalhar, Ele deu disposição para você, Ele te deu uma aposentadoria maravilhosa. Então se alegre e devolva com alegria para o Senhor. Durante a primeira música você pode vir trazer seus dízimos e suas ofertas, amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada ofertante. Que haja, Senhor, mantimento nesses lares, ó Pai, no nome de Jesus. Supra, Senhor, supra. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas. Se louvar, se louvar, se louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Se você está feliz na presença do Senhor, que você dê o melhor louvor para Ele nesta noite. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando a minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir,
sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Queria chamar à frente os intercessores, os presbíteros, o pastor. Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, você pode vir à frente. Você que não está nessas semanas, vai ficar no seu lugar, fique de pé louvando a Deus. Enquanto os irmãos estão aqui pedindo oração, estão no seu momento, você pode ficar louvando aí no seu lugar. Ele escuta você em todos os momentos. Ele escuta você quando você está aqui. Ele te escuta quando você clama a Ele na sua casa. Ele é todo poderoso. Só Ele pode fazer. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos tanto, precisamos de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio
em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para seja impossível para o Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Eu gostaria que só a igreja repetisse. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para Aleluia, Senhor. nós cremos em ti, Jesus. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Glória a Deus. Nós cremos nisso, Senhor, e declaramos que cremos que o Senhor é a nossa possibilidade. É o que podemos crer e confiar essa noite em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração, por esses cânticos que nos inspiram a confiar e continuar crendo de que o impossível Deus faz e realiza em nós e por nós também. Bom, eu quero nessa noite falar com vocês que nós estamos encerrando a nossa série de mensagens de milagres. Hoje é a penúltima, semana que vem a gente tem a última da série de mensagens e depois começamos uma nova caminhada de fé, de esperança e de ministração da palavra nas terças da esperança, e semana que vem a gente traz para você um assunto fresquinho para a gente poder ministrar todas as terças aqui nesse lugar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo de número 15, versículos 21 a 28, disposição para o milagre.
vamos falar de uma mulher chamada na Bíblia de Cananita, ou por alguns outros autores, Ciro-fenícia. A verdade era que é uma mulher totalmente paganizada, fora do ambiente de Israel, sem nenhum contexto religioso na sua vida, e que vai para encontrar e tocar Jesus de uma maneira muito especial. E é sobre ela que nós vamos aprender um pouquinho. O texto está em Mateus capítulo 15, se você tiver a sua Bíblia aí aberta, ou se quiser acompanhar conosco no telão, está escrito assim: saindo daquele lugar, Jesus tornou-se a retirar-se na região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E então a discussão continua. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e dá-los ou lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Bom, esse texto vai mostrar e vai desenhar onde Jesus está. Jesus está do lado oriental do lago de Genezaré, está do lado oriental do mar de Tiberíades. Jesus está do lado oriental do mar da Galileia. Tudo é o mesmo lugar. É um lago que tem o nome de Lago de Genezaré, Mar da Galileia, Lago de Tiberíades. É o mesmo nome para o mesmo lugar. Trata-se de um lago de 18 quilômetros de extensão de um lado ao outro, de água doce, não é água salgada. As águas descem do Monte Hermon, elas vêm por um riacho, que é o início ali do Rio Jordão, desaguam no Mar da Galileia, que é um grande lago, ele se avoluma e depois, com uma pequena saída, ele sai novamente para ser o Rio Jordão, que vai cortar todo o território de Israel e vai desembocar lá no Rio Jordão. Desculpe, vai lá desembocar lá no Mar Morto. O Mar da Galileia é cheio de vida, mas lá no sul o Mar Morto não tem vida nenhuma devido à sua densidade de sal. Agora, Jesus está do lado de cá desse lago. Do lado de cá desse lado, pessoal, não tem religião. Do lado de cá desse lado não tem oportunidade. Do lado de cá desse lago não tem opções. Do lado de cá desse lago não tem esperança, porque do lado de cá desse lado nós estamos em Decápolis. Lembra de Decápolis da semana passada que falamos aqui? Muitos de vocês não estiveram em virtude dos acontecimentos aqui na nossa cidade, né? Dia dos namorados, outros estavam com medo da chuva, mas falamos da Decápolis da semana passada, que nada mais é que um lugar esquecido pelos judeus, um lugar desprezado pela religiosidade. E Jesus está ali ainda, fazendo algo maravilhoso, e agora ele vai para as bandas de Tiro e Sidom, naquela região onde havia uma sociedade altamente paganizada e distante de Deus. Isso mostra um Deus que se preocupa, se interessa por nós. E se você entra nessa igreja às vezes desconfortável, diz: eu nunca fui numa igreja evangélica, se Deus soubesse o que eu fiz no meu passado, é lógico que Ele sabe. Mas se Deus cobrasse isso que eu fiz na minha vida, claro que Ele vai pedir contas de você. Mas a verdade é que nós estamos diante de um Deus totalmente misericordioso, amoroso, gracioso, que se importa conosco. Seja como você estiver, esteja como você estiver essa noite, esteja o seu coração como estiver, o que importa não é como você entrou, o que importa é como você vai sair. Jesus não se preocupa em você do jeito que você está, mas Ele se recusa a deixar você do jeito que você está. Pelo amor que Ele tem, pela graça que Ele tem, Ele vai a esses povos, a essas pessoas que não têm noção nenhuma e reconhecimento nenhum de quem Ele é. E agora esse texto vai dar um outro título a essa mulher. Além de ela estar na região de Tiro e Sidom, uma região desprezada pela religiosidade, ela tem um título: ela é cananita, cananeia. O que significa isso? Não sei se você vai se lembrar, mas Noé tinha alguns filhos, e então ele amaldiçoou um deles, chamado de Cã. E Cã, então, foi amaldiçoado por Noé, porque quando Noé ficou nu diante de uma bebedeira, o Cã foi lá, ao invés de cobrir a nudez do pai, ele foi lá e avisou todo mundo: o pai está peladão, vamos lá ver. E aí a galera olhou aquilo lá e falou: rapaz, isso não pode fazer com o pai, é desonra do pai. Quando Noé acordou da embriaguez, levantou e falou: Canaã, você fez isso comigo? Então maldito é você agora. Maldito é você agora. E aí está a origem então dos cananeus, que foram um povo amaldiçoado desde a era de Noé, e que vem passando e habitando fronteiriço a Israel,
sofrendo as penalidades, não ser o povo de Deus e ser amaldiçoado. Então essa mulher tinha todos os recursos para dar um passo atrás. Ela tinha todos os recursos para não entrar numa igreja como você hoje. Ela tinha todos os argumentos para nunca sentar na fileira de um templo como você hoje. Ela tinha todas as desculpas para nunca buscar a presença de Jesus, como você tem dito ao decorrer dos anos. Eu nunca fui na igreja, eu não tive valores muito sólidos, meu pai nunca me ensinou a fé, eu nunca li a Bíblia, eu não sei cantar louvor, eu sou desafinado. Essa mulher tinha todas as desculpas para nunca se encontrar com Jesus, mas ela dá um passo adiante para mostrar a sua disposição. E é sobre essa palavra que fica no meu coração essa noite, para a gente poder conversar e assimilar para a nossa vida. Disposição. Para receber um milagre, irmãos, é preciso ter disposição. Milagre não cai do céu. Milagre não vem do dia para a noite. O milagre é um exercício de fé. Nós não recebemos milagres enquanto cruzarmos os nossos braços, enquanto vivemos de maneira displicente, enquanto nos recusarmos a buscar aquele que é a fonte do milagre. Nós não receberemos milagres enquanto vivemos a vida de uma maneira sem sentido e sem se voltar para Deus. Não dá para esperar que o milagre vai chegar na nossa vida do dia para a noite e resolver todos os nossos problemas se não houver disposição. Disposição para perdoar uma pessoa que nos ofendeu, disposição para reparar o dano naquele que ofendemos, disposição para recuperar nossa dignidade, nossa integridade, disposição para recuperar valores e princípios que nós estamos negociando, disposição para renunciar o pecado, disposição para humilhar a si mesmo, disposição para abrir mão dos projetos pessoais e dos sonhos próprios, disposição de andar no caminho de Deus. E essa mulher vai mostrar que para ela sobra disposição. Quando ela vê a oportunidade do milagre, ela se agarra a essa oportunidade de todo quanto é jeito. Ela se lança a isso como seu único recurso. E 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, aliás, é o texto que está no nosso cartãozinho, quando você começa a fazer novas campanhas. 1 de Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que é lançar? Eu só tenho esse recurso. O que é lançar? É me projetar intencionalmente. Até tem uma história muito interessante, que fala a respeito de um jovenzinho, que estava num prédio em chamas. O seu pai, chegando do serviço, viu aquele prédio em chamas, todos já haviam sido evacuados do local, mas o pequenininho gritava lá de cima: papai, papai. E então o pai, olhando o filho, conseguindo vê-lo, ele dizia para o filho: pula, meu filho, pula. E então o filho lá de cima, tomado pela fumaça, ele diz: mas aqui de cima eu não consigo te enxergar, papai. Mas o pai diz: mas daqui de baixo eu te vejo perfeitamente, é só pular que o papai te segura. Às vezes a vida de fé pede essa disposição de a gente se lançar, de se jogar, porque o pai nos vê, o pai nos enxerga, o pai conhece os nossos dramas, ele sabe onde dói, ele sabe onde fere, ele sabe a fumaça de ansiedade, de preocupação, de dores que estão cercando as nossas vidas e os nossos corações. Ele sabe a fumaça de frustrações, de decepções que você tem vivido, e ele diz para você essa noite: lance sobre mim, tome o passo, lance sobre o meu coração, lance-se sobre os meus braços, eu te segurarei, eu te ampararei. E a palavra de Deus diz que ainda que um pai e uma mãe desampare seu filho, eu jamais te desampararei. Há uma promessa de Deus que você pode se jogar nos braços dele você está seguro. O Salmo 131, versículo 3 diz assim: tal como uma criança recém-amamentada, assim é o meu coração para com Deus. Meu coração está seguro, meu coração está calmo na presença de Deus. É lançar-se sobre ele, é disposição de a gente dar um passo para além daquele epicentro de problemas, dar um passo para além do olho do furacão de dificuldades, e a gente dizer: eu vou me lançar aos braços de Cristo, eu vou tomar essa iniciativa, eu vou confiar, mesmo que as coisas pareçam contrárias, mesmo que as dificuldades sejam aparentes, eu vou confiar nas promessas de Deus. E essa mulher, sem noção nenhuma de religiosidade, sem noção nenhuma de templo ou de igreja, ela consegue exercitar isso. Ela se agarra à única oportunidade que ela tinha. Diz a Bíblia que ela ouviu falar que Jesus estava naquela região, e ela, correndo a Jesus, ela foi se apegar, foi se lançar à sua oportunidade. Meus irmãos, quantas vezes a gente perde a oportunidade? Quantas vezes a gente está aqui de uma maneira tão religiosa? Quantas vezes a gente está aqui de uma maneira às vezes tão obrigada? Ou às vezes a gente está aqui de uma maneira tão mística? O estarmos aqui essa noite é o nosso desejo de se lançar no colo do Pai. Estar aqui essa noite é o nosso desejo de dizer: Senhor, me segura nos teus braços.
Senhor, em Ti eu não consigo ver muitas coisas nesse mundo. Eu vejo tanta falsidade, eu vejo tanta ignorância, eu vejo tanta arrogância, eu vejo tanto desprezo, eu sou vítima de tanto abandono, eu sou vítima de tanto abuso. As faces para mim são ameaçadoras, o mundo para mim é tenebroso, mas em meio a tudo isso eu consigo encontrar o Pai que segura no colo. Inclusive, nós temos um texto de Romanos 8,18 que diz que pelo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. A palavra Abba é a palavra hebraica para pai. E o que você acha que essa palavra é? Uma onomatopeia. Qual é a primeira palavra que uma criança fala que ela solta no seu balbuciar? Abba, babá, ababa. Não é? O seu filho não falou isso? E a gente fica lá, falou papai. Não, ele falou abba, babá. E os hebreus entenderam que esse abba é a chamada do pai, é o primeiro som que uma criança solta no seu nível maior de vulnerabilidade, no seu nível maior de inocência, no seu nível maior de fragilidade. Ele solta a palavra Abba, 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 papai, papai, papai. E Paulo diz assim: nós podemos dizer isso para o nosso pai. Ele é o nosso Abba, ele segura no nosso colo. Quando nós pegamos os nossos filhos no colo, às vezes nós entregamos eles na mão ou no colo de algum estranho, e imediatamente eles começam a chorar, e abá, 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 abá. E o que eles veem? Um monte de rosto estranho, rostos ameaçadores, rostos totalmente tenebrosos para elas, cruéis, e elas dizem simplesmente que elas querem um Abba. E de repente você pega seu filho, coloca no colo e simplesmente o medo passa, a insegurança vai embora. É isso que você precisa ouvir, meu irmão. É isso que você precisa ouvir, minha irmã. Nesse mundo tem muito rosto ameaçador para você, tem muitas faces cruéis que você já viu, mas tem uma face que você pode olhar e que você tem a oportunidade de enxergar nessa noite. É a face do Abba, do paizinho, do papai, que você pode se lançar sobre ele como essa mulher, que não sabia qual seria a reação, mas mesmo assim, confiando no Abba, ela se lança dizendo: é a minha oportunidade, é a sua oportunidade. Talvez você já correu para tantos lugares, já foi em tantas religiões, já foi em tantos templos, talvez você já fez tantas simpatias, talvez você já fez tantos despachos, oferendas, mandingas, talvez você está cheio de patuás na sua casa, cheio de fitinhas amarradas no pulso, até na placa do carro. Eu quero dizer para você: o que você precisa enxergar hoje não é esse aparato religioso, não são essas forças da opressão religiosa. O que você precisa ver hoje é o rosto do Pai, é a face de um Deus de misericórdia que te abraça. Mas tem que ter disposição, meu irmão, tem que ter disposição, minha irmã, tem que deixar para trás algumas coisas, tem que olhar para frente, conforme o apóstolo Paulo diz, Filipenses 3, versículo de número 13, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu vou adiante, eu olho para o rosto do Pai e vou em direção a Ele, eu vou me lançar, eu vou me debruçar sobre a sua presença, eu vou me jogar na sua presença. E essa mulher faz exatamente isso. Eu quero voltar ao texto para poder olhar a disposição dessa mulher. A primeira disposição que eu vejo nessa cananeia, vítima de preconceitos, é que ela tem disposição para superar obstáculos. É uma mulher que tem disposição para superar obstáculos. Que obstáculos são esses? Primeiro, ela era mulher. Mulher não pode andar sozinha na cultura oriental. Mulher não pode falar com um homem sozinho na cultura oriental. Qualquer mulher que esteja em pé com um homem que não seja o seu marido, ela pode ser considerada uma prostituta, uma mulher de baixo valor. Essa mulher então, contra todos os preconceitos, ela avança e vai até Jesus. O segundo obstáculo que ela tem que vencer é o obstáculo étnico. Os cirofenícios, os cananeus, o pessoal que habitava do lado de lá, não podia conversar com o judeu, não podia tocar judeu, não podia se relacionar com o judeu. Eles consideravam os judeus povos inimigos e os judeus consideravam os povos malditos. Uma briga de anos, de milênios na verdade. E lá estava essa mulher superando a barreira étnica. Primeiro, ela rompe a barreira social, ela era mulher e vai encontrar com Jesus. Segundo, ela rompe a barreira étnica, ela é cirofenícia e vai encontrar com o judeu. E terceiro, ela rompe a barreira religiosa. Os cirofenícios não tinham religião, enquanto Jesus é a própria expressão da fé viva do Deus verdadeiro. 3 obstáculos que essa mulher tem que ter muita coragem para assumir e para ir adiante de Jesus. Às vezes a gente não quer nem esses obstáculos. Às vezes a gente não quer superar obstáculos bem menores. Às vezes a família falou assim: rapaz, você está indo na igreja evangélica? Não acredito que você vai negar as raízes da nossa família. Que conversa é essa, meu irmão? Que conversa é essa de raízes da família?
Nós não precisamos enraizar em família, nós não enraizamos em tradição, nós não enraizamos em pessoas, nós não enraizamos em instituição, nós enraizamos na videira verdadeira. Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim dá muito fruto. Talvez esteja aí a resposta, porque muita gente é vazio de fruto, muita gente não dá fruto, muita gente está seco, estéril, é galho seco na vida, porque está enraizado em instituição, está enraizado em pessoas, está enraizado em tradição, mas ainda não se enxertou na videira. Jesus é a videira verdadeira. Essa mulher toma a iniciativa de superar qualquer obstáculo. E às vezes a gente, por uma palavra de família, a gente já quer abrir mão. Abrir mão de vir à celebração, abrir mão de continuar a nossa campanha, abrir mão de bater no peito e falar, mas eu estou me encontrando em Jesus naquele lugar. Abrir mão de poder buscar o melhor de Deus, para ficar apegado às opiniões e críticas dos seres humanos. Isso na verdade é um obstáculo aqui em Sertanópolis, que precisa ser superado por você, meu irmão. Você não precisa ter covardia diante da sua posição. Se Jesus quer falar com você, quer te encontrar, nada melhor do que você se levantar e assumir essa responsabilidade. Obstáculo de comprometimento. Muitos não querem se comprometer com o evangelho, não querem se comprometer com a palavra. Vem aqui para buscar um curandeiro, vem aqui para procurar um adivinho. Tem gente que vem a essa igreja pensando que aqui é como outras denominações, que o pastor dá revelação e é um adivinho de púlpito. Estou vendo aqui, irmão, que vocês aí estão com um problema financeiro. Tenho visto aqui irmãos com problema financeiro. Irmão, não precisa ser adivinho nem profeta para descobrir isso, né? Quanta gente vivendo com crise econômica nos dias de hoje. Tenho visto aqui pessoas, o Senhor me revela gente com problema no casamento. Quero que você agora fique em pé. Irmão, não precisa ser profeta para descobrir que tem gente com problema no casamento, né? Conta outra. Isso aqui não é lugar de adivinhação, não é lugar de revelamento, que a gente brinca dizendo que são cobras da carne. Isso aqui é o lugar da revelação da palavra de Deus. Nós não viemos aqui para buscar uma mandinga, nós não viemos aqui para procurar uma simpatia, não viemos para tomar um passe evangélico, para a gente continuar a nossa semana. Nós viemos aqui para buscar o verbo vivo, Jesus Cristo, que transforma a vida, que não quer transformar somente sua vida financeira, não quer transformar apenas seu casamento e fazer você uma mulher feliz, quer transformar a sua eternidade, fazendo você sair do império das trevas e vir para o reino da luz. Quer milagre maior do que esse? Quer salvação maior do que essa? Obstáculos que nós temos que superar, passar. Só que a grande verdade, irmãos, é que os obstáculos fazem muito bem para nós. Fazem bem para a nossa zona de conforto e fazem bem para a nossa covardia. Porque quando a gente vê um obstáculo, a gente fala, não vai dar certo. Você viu o obstáculo? A gente usa o obstáculo como muleta para a gente não realizar os nossos sonhos. A gente usa o obstáculo como muleta para a gente não correr atrás dos objetivos. A gente usa os obstáculos como muleta para não ir em direção ao Cristo que pode nos salvar e nos restaurar, irmãos. O obstáculo é uma bênção para quem é covarde. O obstáculo é uma bênção para quem é tímido. O obstáculo é uma bênção para quem não tem iniciativa. Porque eu olho o problema e já falo, não vai dar certo. Provérbios, tem um provérbio, agora me foge o endereço dele, que diz assim, um leão está lá fora, sairei e serei comido por ele. Meu Deus, e a luta, e o combate, a batalha, as oportunidades, e os obstáculos que podem ser superados. Não, sairei lá, né? Sairei e serei comido. Até tem a história, né? De um pessoal de uma região lá do Nordeste, que o pessoal fala, o rapaz estava na rede, deitado, e falou, mainha, fala meu filho, tem veneno para cobra? Veneno para cobra? Tem não, meu filho. Então é melhor comprar, que tem vindo uma aí. Sem disposição, sem condição de avançar, sem condições de superar o obstáculo. O obstáculo é uma beleza, que a gente olha para ele e fala, não vai dar certo. Eu sei, eu nasci para ser infeliz mesmo. Eu nunca vou ser feliz no casamento, porque já é o segundo e não dá certo. É verdade, eu não nasci para ser empresário. Outras pessoas são mais capazes. O obstáculo é uma beleza para a gente voltar atrás e ficar na nossa zona de conforto e a gente não avançar. Quantos obstáculos estão prendendo você de avançar e de seguir em frente? Eu sempre digo que o obstáculo é a forma que a gente encontra para não arriscar. E quantas coisas a gente perde com medo de perder, porque o texto diz que essa mulher era cananeia, e cananeia tem que superar o obstáculo. Quantas coisas perdemos com medo de perder, de não avançar, de não ir adiante? Eu quero convidar você a superar seus obstáculos. Qual é o obstáculo que você vem enfrentando nos últimos dias? Quais as barreiras que estão se colocando entre você e o melhor de Deus? Quantas coisas você está perdendo por não ter coragem de assumir um compromisso com Jesus e andar com Ele? O que está impedindo você de prosperar na sua vida? Olha só
a história desse camarada aqui, Pol Pot. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas em 2007 ele foi ganhador do primeiro show de talentos do que eles chamam de British Got Talent, que é talentos britânicos lá, né? Troféu de talentos britânicos. E ele foi o primeiro ganhador em 2007. E olha só que legal a história. O vídeo está no jeito aí, está com o áudio certinho. Coloca para mim, olha só que história linda. Um camarada que tem a ousadia de superar seus obstáculos. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. But for the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay, ready when you are. So you work at Carphone Warehouse, and you did that. I wasn't expecting that. No, neither was I. Da surpresa que eles ficaram de um vendedor de celular ter coragem de se colocar em rede nacional, pagar o maior mico da história, só que poder superar os seus medos, seus obstáculos e colocar para fora todo o seu talento. Tem tanta coisa dentro de você que está silenciado, que está reprimido, porque você tem medo de arriscar, medo de avançar. Mas esse medo, ele é justo, ele é correto, quando a gente não está na perspectiva de Deus. Mas quando eu tenho Deus no meu horizonte, irmãos, esse medo não existe. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu posso me avançar em Jesus, e eu sei que o talento que Ele tem reservado no meu coração, as vitórias que Ele tem reservado para mim, serão conquistadas quando eu der esse passo. Sair da minha zona de conforto e encontrar esse lugar onde eu posso ser confrontado, onde eu posso ser humilhado, onde eu posso sofrer penalidades, mas mesmo assim eu sei que Deus vai me segurar, vai me abençoar e vai prosperar a minha alma. Eu tenho certeza disso. Então essa mulher tem a primeira disposição para disposição para superar obstáculos. Segundo, essa mulher tem a disposição para expor suas necessidades. Você lembra o que ela disse para Jesus que estava acontecendo com ela? Uma coisa terrível, gente. Quem tem coragem de chegar nisso e falar publicamente: eu quero dizer uma coisa aqui, lá na minha casa está tendo um problema. Que problema que é? A minha filha está endemoniada. O capeta está nela. Está cheio, né? Está lá com o negócio no corpo. Meu Deus, essa mulher vai, se apresenta no meio do público, se apresenta no meio da multidão, olha para Jesus e diz: Jesus, eu tenho uma necessidade. É vergonhoso, é triste, é cruel, eu sei, mas eu tenho uma necessidade.
Queridos, nós não encontraremos solução para a nossa vida até a gente expor a nossa necessidade para Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades, por meio da oração, da súplica e da ação de graça. Deus quer conhecer aquilo que se passa no seu coração. Agora você conta para o açougueiro, para o carpinteiro, você conta lá para o jardineiro, conta para a sua melhor amiga, conta para a vizinha, conta para o colega de trabalho, mas não leva para Jesus o seu problema. Mostre para Ele. Você viu quantas pessoas estão tirando sarro daquilo que você contou? Quantas pessoas estão usando aquilo que você confiou a elas contra você hoje? Contou para a pessoa errada, falou no lugar errado, falou o que não devia. A palavra de Deus diz que tem um lugar para nós levarmos a nossa necessidade: Jesus. Para de ficar falando para os outros, para de ficar falando do seu casamento para os outros, para de ficar falando dos seus problemas financeiros para os outros, para de ficar reclamando para os outros. Leve para Jesus os seus problemas e leve para Jesus também as suas vitórias. Só Ele vai compartilhar com essas alegrias, só Ele vai compartilhar dos seus benefícios. Portanto, leve para Jesus. Essa mulher sabe para onde ir, ela vai compartilhar as necessidades dela. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Leve para Jesus as ansiedades, as necessidades do seu coração. O que a gente faz na terça-feira com isso aqui, irmãos? Qual que é o propósito de a gente vir aqui? Pegar um cartãozinho, você colocar o cartãozinho na geladeira? Não, meu irmão. Quando você está aqui conosco, nós estamos levando até Jesus a nossa necessidade. Tá bom, eu sei que é feio, é cruel, é horrível o que está passando dentro de você. Os pensamentos, as experiências, os dramas, os temores. É difícil mesmo expor as necessidades para Jesus. O seu passado é difícil, mas exponha para Ele. Essa mulher vai e diga: Jesus, eu tenho um problema. Vai lá e leve para Jesus o que está passando no seu coração, o que está se passando na sua alma. Tenha disposição de apresentar o seu temor. Não fique engolindo a seco. Leve para Jesus. Venha fazer a sua campanha e coloque diante do altar dele. Essa mulher tem uma terceira disposição. Disposição para humilhar a si mesma. Olha o que o texto diz. Que essa mulher vem e fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E diz a Bíblia que Jesus tomou uma atitude que eu acho muito, muito, muito deselegante. Se eu pudesse dar um palpite para Jesus, falar: Jesus, não faz isso com uma mulher, principalmente com uma mulher do sexo frágil. Olha o que Jesus faz: não respondeu palavra nenhuma. Jesus ignorou. Irmãos, não é fácil lidar com silêncio. O silêncio é uma das coisas piores da nossa vida. Lidar com o silêncio de Deus, então: mas pastor, eu tenho vindo nessa igreja há 3 anos e até agora eu não encontrei a resposta. Eu sei, é difícil, não é? Tem coisas que eu estou esperando há 18 anos e ainda tenho que lidar com o silêncio de Deus. E quero incentivar você a continuar com a sua varinha na lagoa. Lembra? Seu peixe vai chegar uma hora. Eu estou há 18 anos na fila, mas eu estou mais perto do que antes. A certeza que eu tenho é que a fila não está andando e eu estou mais perto do que antes. Por isso que eu não desisto, eu não saio. Tem coisas que eu estou convertido há 19 anos, tem coisa de 18 anos que eu estou esperando, e tem coisa de 18 anos que eu escuto silêncio absoluto. Tem coisa que há 18 anos eu bato na porta e eu escuto silêncio. E eu quero incentivar você a aprender a lidar com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é apatia, o silêncio de Deus não é desprezo, o silêncio de Deus não é abandono, o silêncio de Deus é trabalho. Tem uma canção antiga da Cassiane que diz: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Não é só quando ele fica em silêncio, quando ele está falando conosco, ele também está trabalhando. Mas a verdade é que às vezes a gente chama de silêncio, mas na verdade Deus está gritando com a gente, está falando conosco, está falando hoje com você aqui, está dando essa palavra, já falou através do louvor. Quando os ministros estavam aqui falando: Deus é bom, Deus é maravilhoso, eles deram uma palavra para você, Deus falou com você. Talvez só você que ainda não ouviu e não percebeu. Mas Jesus fica em silêncio para trabalhar nessa mulher a disposição dela se humilhar. E o que essa mulher faz quando Jesus fica em silêncio? Imagina só. Esses dias eu fui cumprimentar, acho que estavam 3 pessoas, uma eu conhecia, as outras 2 eu não conhecia. Eu cumprimentei uma: tudo bem? Outra eu comentei: tudo bem? E outra, quando eu fui comentar, me comentou com desprezo, assim, que eu falei assim: rapaz, se eu não fosse convertido, eu ia falar algumas coisas nesse lugar aqui, né? Sabe, o sangue vicentinho italiano ferveu na hora. Não posso negar para você. Eu falei: vou falar uma verdade para esse cara. Quem que ele pensa que ele é? Né? Por acaso é o presidente da república? Né? Alguém assim? Né? Mas tudo bem. Passou. O silêncio dele, enquanto os outros me comentaram: tudo bem? Como vai? Tudo certo? Tranquilo? E outro, um desprezo, um silêncio. Eu falei: esse silêncio aqui é revoltante. E aí eu fico pensando o que essa mulher estava fazendo. Jesus, Jesus tem misericórdia, Jesus, Jesus. E ela falava mais alto, mais alto. Jesus olhava, continuava caminhando. Jesus olhava, continuava acompanhando. Ao ponto dos discípulos falarem para ele: Senhor, o senhor não vai atender? O senhor não vai resolver o problema dela?
Manda embora, Senhor. Já está importunando o Senhor e a gente. Manda embora. Mais indelicados ainda. Só que, à primeira vista, parece que Jesus está sendo indelicado e deselegante, mas Jesus está trabalhando numa coisa maravilhosa. Ele quer mostrar para essa mulher que as prerrogativas e os direitos de uma pessoa só chegam quando elas encontram verdadeiramente o sentido da fé e da salvação. Olha o que Jesus faz com ela em seguida. Ela persiste no propósito. E aí ela continua. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só o que Jesus fala para ela. Mulher. Tem gente que fala, Jesus chamou a mulher de cadela, né? Porque falou que não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorra. Que isso? Não, Jesus não disse isso. Jesus fez uma comparação de que as nossas prioridades só podem ser reconhecidas no reino de Deus quando nós sabemos exatamente quem somos nele. Essa mulher então fala: pois bem, Senhor, eu sei exatamente quem eu sou. Eu não sou filha digna, eu não sou merecedora, eu não tenho dignidade para sentar à mesa, eu não sou responsável para conquistar a graça, eu não sou capaz de ter mérito algum, mas até aquelas migalhinhas que caem eu pego, e eu vim nesse lugar para pegar a migalha. Irmãos, enquanto nós batemos no peito e ficarmos nos vangloriando do nosso título, vangloriando a nossa religiosidade, vangloriando a nossa justiça, porque eu sou bom, eu nunca menti, nunca traí minha esposa, nunca falei mal do meu irmão, nunca fiz algo errado, sou um cara certo, e Deus não está abençoando minha vida, enquanto bater no peito, Deus vai começar a falar com você em silêncio. É isso que ele faz com essa mulher. Reconheça quem você é. E ela fala: pois bem, Senhor, o meu lugar não é no banquete, o meu lugar é na migalha, mas até da migalha eu consigo me alimentar quando o Senhor é quem é o dono do banquete. Jesus fala: está vendo, discípulos? Vocês estão vendo o que é a prioridade no reino de Deus? É quando você bate no peito e fala: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é quando você apresenta seus títulos ou suas obras de justiça, é quando você apresenta fé. Deus não age pela sua obra, meu irmão. Deus não age quando você é bonzinho. Deus não age quando você faz tudo certo. Deus não age quando você tem títulos e honrarias celestiais. Deus age quando você tem fé. E essa mulher mostrou isso na palavra, e Deus fez questão de registrar para dizer: registra o que essa mulher fez, porque só recebe de Deus, não pelas obras, não pela justiça própria, só recebe pela fé. E eu quero convidar você essa noite que não tem obra nenhuma a ter fé. Convidar você essa noite que não tem mérito nenhum a ter fé. Você que não tem justiça nenhuma em você a ter fé. Porque aqui está um homem que não tem obra nenhuma, mérito nenhum, justiça nenhuma, porque a minha justiça, o meu mérito e a minha obra está na cruz do Calvário. Jesus Cristo já fez tudo isso por mim. Com Ele eu sou mais que vencedor, e com Ele eu tenho acesso e tenho direito a todas as heranças de Deus, não pelas obras de justiça que tenhamos praticado, mas Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, diz a carta de Paulo a Tito. É essa a expectativa que eu tenho no meu coração, que essa noite você não vem aqui fazer campanha porque você tem mérito. Não venha bater na porta dizendo: Senhor, é a sexta campanha, hein? Fui fiel. Não, Deus não trabalha assim. Deus nos chama a colocar na nossa condição e falar: Senhor, pelo menos a migalha. Eu sei quem eu sou, eu não mereço nada disso, mas a migalha me sustenta. Jesus fala: não. A migalha você não vai receber mais, porque agora você sabe quem você é. E agora, grande a tua fé. Vai e seja feito o teu desejo. O resultado de tudo isso? Fé surpreendente. Ó mulher, grande a sua fé, seja feita o seu desejo. Tomara que Deus veja isso em nós essa noite. Tomara que Ele enxergue em você hoje disposição para avançar e começar a sua campanha hoje, sair da timidez e da covardia. Avançar e vir aqui à frente e receber oração, parar com medo, falar: mas o que as pessoas vão pensar? Ninguém vai pensar nada. Vem aqui eu receber a oração, fique tranquilo. O seu obstáculo pessoal, supere hoje. Exerça a sua fé. Humilhe-se, renda-se, mas persista. Não saia desse lugar sem saber que aqui está a oportunidade do seu milagre. Jesus está aqui. Não passe desse lugar essa noite sem receber o seu milagre. Todos nós podemos alcançá-lo pela fé. Faça isso essa noite e Deus vai honrar a sua vida. Equipe de louvor pode vir aqui à frente. Vamos colocar em pé. Eu quero convidar você que está na sua quinta, sexta e sétima semana de campanha. Eu quero chamar você para exercitar a sua fé. E agora você aí que está nesse lugar hoje pela primeira vez, você que não está em campanha, eu quero desafiar você. É um desafio profético, meu irmão. Sair do seu lugar e pegar esse cartão hoje é superar seu obstáculo. Sair do seu lugar e pegar esse cartão e voltar a semana que vem é sair da sua zona de conforto.
É chamar a responsabilidade e dizer: Senhor, eu vou buscar essa migalha. Mas quando você estiver buscando essa migalha, você vai descobrir que Deus é o Deus do banquete. Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, conforme o Salmo 23. Deus não é Deus de migalha. Venha essa noite, faça isso, não por obra de justiça. Mas pastor, eu não mereço. Pastor, eu ainda estou vivendo aquela vida desgraçada, eu ainda estou vivendo aquele pecado. Eu desafio você hoje a dar um passo para fora da sua zona de conforto, até do seu pecado. Eu desafio você hoje a assumir um propósito de começar uma nova campanha e buscar a presença de Deus. Deus vai honrar, Deus vai responder, e você vai ver uma obra maravilhosa, e as pessoas vão dizer: uau, grande é a sua fé, grande é a sua fé. A equipe de intercessão pode vir aqui à frente, enquanto nós cantamos essa canção. Eu quero convidar você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, e você que vai hoje assumir coragem, tomar coragem na sua vida espiritual, e vai começar a sua campanha. Vindo aqui à frente, você pega esse cartão. Se não tiver a opção de pegar aqui, você pega lá no balcão de informações. Mas vamos começar hoje, dar um passo para fora e buscar o banquete que Deus tem para as nossas vidas. Vamos cantar? Enquanto você está no lugar, adore ao Senhor. E você que vai começar a sua campanha, você que está na 5ª, 6ª e 7ª, vem à frente, por favor. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Hoje o nosso milagre vai chegar. Hoje o nosso milagre chega e nos encontra aqui. Não porque viemos a IPI, mas porque Jesus chegou aqui. Jesus está nesse lugar. Senhor Jesus, eu peço a Ti que essa noite nós nos humilhemos diante do Seu altar. Não é a nossa glória, não é a nossa justiça, não é o nosso poder, não é a nossa autoridade, é a nossa humilhação, a nossa dependência, o nosso quebrantamento,
a nossa necessidade, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa vulnerabilidade, a nossa limitação, a nossa debilidade, a nossa fraqueza. É aqui que nós apresentamos ao Senhor e mostramos a nossa necessidade. Senhor Jesus, entra com providência. Senhor Jesus, encontra-nos nessa condição. Nós sabemos que não somos merecedores, mas confiamos na sua compaixão. Não somos dignos, mas confiamos na sua misericórdia. Responde o seu povo com obras de milagre em nosso meio, para que a gente veja testemunhos aqui à frente de gente que não merecia e mesmo assim alcançou, porque teve fé. Se nós não merecemos, nunca mereceremos, mas pela fé recebemos o milagre do Senhor em nossas vidas. O milagre do Senhor em nossas vidas. Vamos dizer: hoje o meu milagre vai chegar. Hoje o meu milagre vai chegar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Você pode dizer mais forte, mais forte. Dizer que o seu milagre hoje vai chegar. Hoje não passa. Hoje vai chegar. Ele vai. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória nessa hora. Você quer receber vitória? Levante as suas mãos assim, eu quero orar com você. Senhor Jesus, recebemos a vitória, recebemos o milagre, recebemos a bênção, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nos dá vitória, nos dá vitória, me dá vitória, Senhor. Se você recebeu a sua vitória, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, eu recebo. E essa noite eu creio que você recebeu também. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana na vitória de Jesus. Amém.